Oi, pessoas bonitas! Eu sou a Luana do canal Luana Viana. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa sexta-feira, né? Mais uma sexta sinistra. Hoje a Luana vai contar um relato super legal aqui. Mas antes eu queria dizer aqui pra vocês, muito obrigada para as pessoas que estão chegando aí no meu canal, né? Que estão aí fazendo parte da nossa família. Muito obrigada. Aí, aproveita logo aí, olha se você está inscrito. Se não tiver, por favor, se inscreva. Deixa aquele like assim topado pra Luana. Se puder aí, assista outros vídeos, né? O YouTube tá recomendando o meu canal para outras pessoas. Agradeço muito a vocês que estão comigo até hoje. E sem muita embromação, porque eu sei que vocês não gostam de embromação, vamos para mais um relato nessa sexta sinistra, né? Gente, o relato de hoje foi me mandado por uma inscrita. Eu achei o relato dela assim um pouco até que engraçado, sabe, gente? Mas eu achei um relato que vale muito a pena contar. Ela não se identificou qual é a cidade que ela mora, mas eu gostei bastante assim do relato, gente. Eu acredito que vocês vão gostar também. E o nome do relato, meu povo, é Atormentada por um Fantasma. Eita, essa moça, eu acho que ela passou poucas e boas nas mãos desse fantasma. Mas sem muita embromação, né? Vamos lá para mais um relato sinistro. A Luana vai contar como se fosse a pessoa. Vamos lá. Oi, gente. O meu nome é Lúcia. E isso aconteceu comigo, já tá com mais de 10 anos. Hoje, gente, eu tenho 44 anos. Isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 33 para 34 anos. Eu morava numa casa. Pra falar a verdade, eu vou começar desde o início. Eu me separei do meu esposo. Aí eu fui morar com a minha mãe. Aí lá na casa da minha mãe, eu fiz dois quartozinhos. Lá no final da casa dela, eu fiz 2 quartozinhos e fui morar lá. Aí, a casa da minha mãe, gente, foi a casa onde eu cresci, onde eu vivi até eu sair de dentro da casa dela, né? Por volta dos 20 anos de idade, pra me poder casar. E aí, voltei, né, pra casa dela de novo, com 34 anos. Eu tinha um filho. Tinha só um filho. E aí, gente, eu briguei assim com o meu esposo. Meu esposo era assim uma pessoa muito obsessivo mesmo, sabe? Ele era aquele homem assim que, como é que eu posso assim dizer? Ele era assim um homem assim que muito autoritário. Ele me mandava muito. Ele não deixava eu ter amigos, ele não deixava eu ter amigas, ele não deixava eu sair. Ele me controlava assim demais. E chegou assim uma época que chegou até assim a me agredir fisicamente. E foi nessa época que eu resolvi dar um baixo naquele casamento abusivo e decidi deixá-lo. E tive o apoio da minha família, né? A minha mãe me apoiou muito. Meu pai não me apoiou porque o meu pai já é falecido, mas a minha mãe me apoiou demais. E com a ajuda dela eu consegui fazer 2 cômodozinhos no quintal da casa dela e fui morar com ela. Fui morar com ela entre aspas, né? Eu e o meu filho fomos morar nesses 2 cômodozinhos e a minha vida tava indo assim muito bem. Até sair o meu divórcio. Quando saiu o meu divórcio, gente, meu ex-esposo ficou de dar a pensão do meu filho. Eu não tive direito na casa porque a gente morava de aluguel. Mas só em eu ter me livrado daquele casamento, pra mim já foi assim mais do que suficiente. Quando saiu o nosso divórcio, que ele ficou de pagar pensão pro meu filho, ele me ameaçou, ele disse assim um monte de coisas. Ele disse que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém e que eu ia acabar sofrendo muito, porque ele iria se vingar de mim ou de qualquer outro jeito.
Nem que isso fosse preciso ele ir atrás de um macumbeiro pra botar uma macumba em mim. Só que naquele momento eu ri e foi da cara dele, eu não levei a sério. Mais ou menos 2 semanas depois que nosso divórcio saiu, eu trabalhava em casa de família e só vinha pra casa à noite. Quando foi assim, numa sexta-feira eu fui trabalhar, aí a minha patroa foi e me deu o final de semana inteiro, porque eu trabalhava dia de sábado também. Ela me deu o final de semana inteiro pra me ficar em casa, porque ela ia viajar, e eu gostei assim bastante. Quando foi no sábado, eu me acordei de manhã, o meu filho foi pra casa da minha mãe assistir lá, e eu resolvi fazer faxina nos 2 quartos. Gente, eu faxinei esses 2 quartos, porque eu mal tinha tempo de limpar durante a semana. Eu fiz assim uma faxina assim, daquela nos 2 quartos, sabe? Que quando eu fui almoçar na casa da minha mãe, que quando eu voltei pra casa, que eu tinha acabado de almoçar, eu resolvi assim me deitar um pouco, porque eu não aguentava assim, de tão cansada que eu já tinha trabalhado durante a semana inteira e ainda tinha faxinado a casa. E aí eu resolvi me deitar. Meu filho tava na minha mãe ainda. Eu peguei e fechei a porta de baixo e deixei só a parte de cima aberta. Tranquei, né, a porta de baixo e me deitei na minha cama. Os 2 cômodos eram assim, um servia de cozinha e o outro cômodo servia de sala e quarto, que lá ficava a minha cama, a cama de solteiro do meu filho, e eu me deitei na cama. A porta que dava para entrar na minha casa era na cozinha. Lá no meu quarto não tinha porta, só tinha uma janela. E eu tranquei a janela estava fechada. Lá na cozinha eu fechei só a porta de baixo, que era para quando ele quisesse entrar, ele poder entrar. E eu fui pro meu quarto e ficou assim aquele escurinho, né? Porque era meu dia, mas não tinha porta, só tinha janela, e a janela estava fechada, e eu me deitei. Gente, quando eu me deitei assim na cama, eu fechei assim meus olhos e assim, tava assim, não dormindo, não acordada, tava assim naquele, sabe, quase cochilando. Quando de repente eu senti assim, como se uma pessoa tivesse deitado do lado da minha cama, do meu lado ali, sabe? E eu de olho fechado eu fiquei. E eu senti aquele abaixar assim de colchão, como se a pessoa realmente tivesse deitado. Aí eu peguei, tava de costas, tava deitada assim de lado, de costas. Aí eu fui me virando pra saber quem tinha deitado ali perto de mim. Quando eu me virei, eu não senti nada, não vi nada, pra falar a verdade, né? Aí eu ainda passei assim a mão e não senti ninguém ali, sabe? Mas eu senti que o colchão baixou, como se uma pessoa tivesse deitado na cama. A cama fez até aquela zoada, que a minha cama era velha. E eu assim me arrupiei inteira. Naquele momento eu me arrupiei inteira. Aí eu peguei, me benzei ali. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí tudo bem. Aí eu peguei, me levantei, não dormi. Peguei, me levantei e fui pra casa da minha mãe. Aí fiquei lá na minha mãe, né? Aí eu comentei com a mãe, tava deitado na estante e aconteceu isso. E a minha mãe disse assim: vala, menina, tu não tá rezando, não? E eu disse: eu tô, mãe, eu tô rezando sim. Tô rezando sim, e rezo muito. Aí tudo bem, gente. Aí passou-se mais assim uns 2 a 3 dias, eu não me lembro muito bem. Passou-se assim mais uns 2 a 3 dias. Eu cheguei do trabalho, eu cheguei à noite. E aí a minha mãe tava com dor de cabeça, o meu filho tava na minha casa. E aí, durante a semana, eu almoçava e jantava na minha mãe. Eu fazia mais comida lá em casa no final de semana. E às vezes nem fazia, porque a minha mãe é muito boa, fazia e faz hoje pra mim, né? E aí eu cheguei e fui lá no quarto dela, saber como era que ela tava. Ela disse que estava sentindo muito dor de cabeça. Aí ela disse que tinha deixado janta pra mim. Aí tudo bem. Eu fui pra cozinha, aí esquentei a janta
E coloquei no prato e me sentei lá na cozinha. Aí, gente, deu assim, com mais ou menos uns 5 minutos que eu tinha começado a comer, deu assim uma ventania tão grande, tão grande. Eu sei que lá na cozinha da minha mãe tinha a porta que dava acesso ao quintal, mas da porta da cozinha pra porta do meu quarto lá, dos meus quartinhos lá, era bem pequeno, não tinha assim um vão que pudesse dar assim. Mas, gente, deu assim uma ventania tão grande que chega assim, a toalha da mesa assim levantou. E eu senti assim um arrepio muito grande. Fala, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu continuei comendo lá minha comida, continuei comendo. Aí de repente, gente, eu senti um xiringão assim de água nas minhas costas. Aí eu passei assim a mão nas minhas costas, assim, olhei. Aí senti assim molhado. Que eu me virei, eu não vi ninguém. E atrás de mim só tinha o armário da minha mãe. Ai, gente, nessa hora eu me arrupiei tudo. Larguei o prato de comida nessa mesa e fui no quarto da mãe. E eu disse: mãe, tá acontecendo alguma coisa comigo? E ela perguntou o que foi que aconteceu. Aí eu falei. Aí ela disse assim pra mim: Lúcia, será que teu ex-marido não mandou fazer realmente alguma coisa pra ti, não? E eu disse: eu não sei, mãe. Eu não sei, mas eu acho que assim tá muito estranho essas coisas acontecendo comigo. E eu não sei o que é que eu faço. Aí passou-se mais assim uns 2 dias. Eu cheguei do trabalho. Era um dia de sexta-feira, nesse dia. Cheguei do trabalho tão cansada mesmo, que nesse dia eu cheguei, nem jantar eu não jantei. Passei direto pra casa, tomei banho. Meu filho já tava dormindo. E aí eu tomei banho, vesti um camisola e fui me deitar. Gente, eu me deitei, eu acho que eu nem rezei de tão cansada que eu tava. E aí eu me deitei assim de barriga pra baixo. Me deitei assim de barriga pra baixo. Quando eu tava começando a cochilar, sabe? Tava começando a cochilar. E eu não dormia de luz apagada. Eu sempre deixava a luz da cozinha acesa. E aí lá no meu quarto ficava assim um pouco claro por causa do meu filho. Nunca tive medo do escuro. Mas eu deixava a luz da cozinha acesa por conta dele. E aí ficava assim um pouco claro lá no meu quarto. Meu quarto não tinha cortina, não tinha porta da cozinha pro meu quarto. E aí, gente, assim, quando eu me deitei, que eu comecei assim a pegar no sono, gente do céu, eu senti assim uma mãozada tão grande na minha bunda. Mas foi assim uma mãozada assim, ó. Chega, fez assim, esse barulho. Tomei aquele susto tão grande. Eu pulei da cama. Acendi a luz e não vi nada. E eu fui dizer assim: meu Deus do céu, repreenda todos os males que tá aqui nessa casa. Fazer com que todos esses males vá embora. Me proteja, meu Deus. E ali mesmo, gente, na cama mesmo, eu comecei a rezar. Rezei, eu creio em Deus Pai, até o sepultado. Pedi a Deus que desenterrasse todos os males que estavam ali na minha casa, porque isso ali não era coisa de Deus. Catei ali o meu filho e fui pra casa da minha mãe. Nessa noite eu dormi na casa da minha mãe. A minha mãe, gente, ela era crente. Ela é crente. E aí eu disse pra ela: mãe, eu não volto mais nessa casa. E eu não sei o que é que tá acontecendo aqui. Aí a mãe armou uma rede pra mim no quarto dela. E o meu filho dormiu com ela na cama. E eu passei a noite com a minha mãe. Quando foi no outro dia, gente, a minha mãe foi na igreja dela. E aí, quando foi à noite, era um dia de sábado. Nesse dia eu não fui trabalhar de novo. Quando foi mais ou menos à noite, veio o pastor e veio mais algumas senhoras da igreja e orou na casa inteira, orou na casa da minha mãe, orou na cozinha e foi
lá na minha casa, né, nos 2 cômodos. Gente, orou, e orou, e orou, e orou. E eu pedi naquele momento com muita fé em Deus, que Deus tirasse todos os males. Se alguém tivesse colocado em mim, que Deus levasse para quem merecesse, porque eu não estava merecendo aquilo que estava acontecendo comigo. E, gente, eu acredito que funcionou. Que depois que o pastor orou na casa da minha mãe inteira e orou lá na minha casa, nunca mais aconteceu nada comigo. E eu acho assim, que eu não sei se, até hoje, eu não sei se ele chegou a fazer alguma coisa contra mim. Mas eu acho assim que as palavras têm poder. Se ele não fez alguma coisa, ele deve ter pedido muito para que algo de ruim acontecesse comigo, ou algo de ruim me acompanhasse e me atormentasse, porque eu fui, gente, atormentada. E não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Foi assim 2 semanas que eu passei assim de muita coisa. Fora que eu não contei durante o relato. Eu vi alguns vultos na casa da minha mãe passando, sabe? Eu aqui de costas, gente, passava assim atrás de mim. Aquele vulto, tinha aquela sensação, passava assim aquela coisa. E graças a Deus, depois que o pastor foi lá, orou, rezou, e voltou tudo ao normal. E eu peço assim a vocês, gente, tem gente ruim nesse mundo, tem gente assim muito ruim, tem gente que deseja mal, e essas coisas atraem muito, palavras têm muito poder. E eu deixo assim pra você, né? Meu conselho é que se isso acontecer com você, gente, não deixe se prolongar, como prolongou comigo. Procure logo ajuda e tenha fé. Eu acho que acima de tudo, quem me livrou dessas coisas foi assim a minha fé, que eu tive muita fé mesmo. Apesar de eu não ser crente, a minha mãe era crente, mas aquele momento que eu levei aquele tapa, eu rezei muito, rezei bastante com fé, e Deus não me desamparou naquela hora de jeito nenhum. E esse foi o meu relato. Eu espero que você tenha gostado, e até um outro relato. Eu espero não passar mais por isso. E até mais. Eita, meu povo, o que foi que vocês acharam desse relato? Bolinha, foi o que tu achou do relato, Bolinha? Você gostou? Eu não, mas gostei não. Gente do céu, eu acredito nessas coisas, acredito que tem um homem horrível. Talvez ele tenha, né, procurado aí uma pessoa para fazer assim alguma maldade contra ela, né, que a gente não sabe. Mas tem gente muito ruim mesmo nesse mundo, né? Quer assim a pessoa, se a pessoa não quer, deixa viver, cada um tem que viver sua vida, cada um tem que seguir sua vida. Se não deu certo, não deu, partir para outra, né? E o que foi que você achou do meu relato? Eu achei bem interessante. Acredito sim nessas coisas. E com tudo isso era só pro relato, pro meu vídeo não ficar muito longo, que eu acho que ficou muito longo. Com tudo isso era só. Não se esquece de olhar se você está inscrito. Se não tiver, se inscreve aí para ajudar a Luana. Eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Deixa o vídeo aí rolar até o final, que é pra estar me ajudando, né? E muito obrigada. E até outra Sexta Sinistra. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus, hein?